Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa conversa sobre sondagem uretral e a necessidade de entender como esse tipo de insumo participa do nosso dia a dia como médico veterinário. E eu tenho certeza absoluta que você não sabia de um monte de detalhes que a gente vai discutir aqui. Então, vem comigo com o apoio da Covetrus Cruz nessa discussão sobre as sondas uretrais. Inicialmente, nós temos que entender para que ela serve, correto? Todo mundo deve estar pensando aí que é muito fácil, eu sei as indicações de uma sondagem uretral. É algo que a gente faz com muita frequência. Basicamente, se eu quiser monitorar o débito urinário de um animal que está hospitalizado, eu vou precisar de uma sondagem uretral. Ah, eu também posso fazer pela pesagem dos tapetes higiênicos. É uma maneira não invasiva interessante de ter acesso ao volume urinado durante o dia. Tem as suas perdas, né? Obviamente não é um método totalmente preciso, mas também tem as vantagens de não se utilizar a sonda nesse caminho do trato geniturinário. Perfeito? Além disso, o balanço hídrico depende totalmente do débito urinário para que a gente possa controlar a ingestão de fluidos também durante o dia e definir a pauta de fluidos que a gente vai trabalhar. Claro que uma bexiga repleta provoca vários incômodos, além de ser um grande vilão também do aumento da pressão intraabdominal. Então, o esvaziamento emergencial de uma bexiga neurogênica, por exemplo, uma desobstrução por um cálculo leve que a gente consiga trabalhar com a desobstrução mecânica, também vai ser bastante interessante. Então, já adiantei um pouco dessas condições de doentes neurológicos, neuromusculares, pacientes imobilizados, que precisam da retirada contínua da sua urina por meio de sondagem. Além disso, o transoperatório torna-se uma ferramenta essencial para evitar contaminação do campo operatório nas várias cirurgias que a gente pratica no dia a dia e também a mensuração do débito urinário durante esse tipo de evento. Mas tem que ficar muito claro que a sondagem uretral é um problema, assim como a cateterização venosa, por exemplo. Todas elas fazem parte do conjunto de próteses que a gente coloca no doente dentro da hospitalização no nosso dia a dia. Portanto, podem ter iatrogenias, podem concorrer com infecções, traumas e etc. Então a gente tem que entender que há um tipo de sonda, um tipo de tamanho, de calibre para cada necessidade, mas eu tenho certeza que no dia a dia você está pensando, poxa, mas eu uso a mesma sonda uretral desde sempre. Aquela velha e boa sonda de PVC que a gente usa no dia a dia, tanto para fazer a retirada de urina, quanto para fazer mensuração de débito e etc. Eu não sei se você sabia, mas basicamente a nomenclatura das sondas está muito bem definida. Entre as sondas uretrais tipo straight tubes ou in and out, ou seja, ele entra no seu corpo e sai, e as sondas tipo os catéteres uretrais tipo indwelling, ou seja, inside your body. Vão ficar dentro de você. Vamos transportar isso para o nosso português do dia a dia para poder entender a classificação até que a própria Anvisa usa no nosso dia a dia. As sondas tipo straight são conhecidas como sondas de alívio. O nome já diz para a gente para que ela serve. Ela serve para aliviar, mas são as sondas que provavelmente você vai se familiarizar. E na veterinária é quase sinônimo de sempre à frente, sempre para sempre, né? O que eu estou querendo dizer? O pessoal utiliza a sondagem, passa a sonda no meato uretral da fêmea do macho e usa essa parte posterior do canal uretral como marcação de onde a sonda tem que ficar. Ou seja, não há uma medição, uma mensuração correta de quanto de sonda deve estar dentro da bexiga e também a sonda fica ali por vários dias, muitas vezes. Não se preocupa com o tipo de material que vai ser utilizado. E elas são somente para curto prazo ou para desobstruções. Tanto, segundo o FDA, para os Estados Unidos, quanto na Anvisa no Brasil. Essa é a mesma indicação. Então, sondas de alívio são sondas de uso rápido. Eu coloco, retiro a urina, faço a drenagem dessa urina, por isso também ela tem normalmente aberturas laterais. Então, isso é algo que a gente tem que entender, que o tipo de sonda comum e corrente são as sondas de alívio. Agora, os tipos de sonda indwelling, conhecidas no Brasil como sondas de demora, essas sim são sondas que a gente deveria utilizar para passar mais dias dentro do corpo de um paciente. Quase sinônimo de Foley, quase, nós vamos discutir por que daqui a pouquinho, mas em tese, todas as sondas tipo Foley são de estruturação para ficar no seu corpo por vários dias.
E a via de utilização pode ser tanto a transuretral quanto a suprapúbica cirúrgica. E aí, esse tipo de catéter é o padrão. Todo mundo já ouviu falar numa sonda de Foley, mas vocês não conheciam as sondas de Foley exclusivamente para uso veterinário e quais são as vantagens que a sonda de Foley vai ter. Também a diferença dos seus materiais, porque vocês conhecem muito as sondas de Foley tipo produzidas com látex, que tem várias questões, desde alergia até o próprio tempo de utilização. Então nós vamos discutir um pouco mais as sondas de Foley de silicone. Outra coisa importante, eu não sei se você sabia, mas a sonda de Foley pode ser utilizada então tanto pelo meato uretral, quanto para um evento cirúrgico. No caso de felinos, principalmente obstruídos, é uma manobra bem interessante quando você tem o trocar ou introdutor correto, ou mesmo o kit pronto para cistostomia percutânea, mas você pode praticamente ficar tranquilo de utilizar a sua sondinha de Foley nessas situações. Então, basicamente o que vai acontecer, a gente vai utilizar o balão que está aqui na ponta, utilizando uma seringa que está com salina, né? Que está com salina, e aí você está vendo o balãozinho aí. Esse balãozinho tem que ser preenchido com solução salina, tá? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, isso faz a sonda de Foley ser uma sonda bem interessante para esse processo todo. Então, material que é um material de silicone, material que é atóxico, que é mais biocompatível, que não permite incrustações de secreções ao longo do caminho e que também já conta com seu próprio fio guia para facilitar a sua passagem. Então, você coloca um catéter na bexiga, um introdutor próprio, tipo POA ou um trocar correto, puncionou a bexiga para fazer a cistocentese, você retira a agulha e vai deixar o catéter ali. E aí eu vou passar a sonda com o balão desinflado por dentro do catéter, alcançar a bexiga pela via percutânea, retiro esse introdutor tipo POA, e aí eu consigo já deixar esse balão tracionando a bexiga contra a parede do abdômen. Então esse uso por cistostomia percutânea, ou conhecido uso suprapúbico, é muito interessante para as emergências, principalmente de animais que eu tenho obstrução completa. Numa emergência, eu não vou conseguir fazer o processo de retropropulsão, de tentativa de desobstrução, ou não tenho cirurgia de emergência para aquele momento. Então, os métodos percutâneos são muito úteis e aí esse catéter tipo Foley vai ser essencial para a sua rotina do dia a dia. E a questão do balão, então? A questão do balão é muito interessante, porque você tem balões que ocupam vários tamanhos. Nesse caso, lembra sempre que o balão vai ter a quantidade de fluido que eu vou colocar e o tamanho da sonda está aqui sempre na pontinha dela, olha só, um balão de 3 a 5 ml, ok? Por que isso é importante? Vocês estão vendo também que ele não fica simétrico? Olha só que legal isso aqui. Por quê? Basicamente, quando você coloca a salina, se o balão fica muito grande, né, basicamente o que vai acontecer é que você pode causar trauma na bexiga. O balão de 30 ml só é utilizado para uma situação, para quando você tem sangramento prostático pós-operatório. Então, cirurgias específicas aí de próstata que gerem esse tipo de sangramento, ou doentes que estão apresentando um sangramento nessa glândula e eu preciso controlar, eu vou usar um balão maior e vou tracionar a sonda para conter esse tipo de sangramento. Ou seja, na nossa rotina não tem tanta utilidade. Então, é muito legal saber que a gente tem as sondas veterinárias aqui da Cruise disponíveis com balões com menor quantidade, sempre com salina e não com ar. Então, cuidado, porque sondas que têm um balão maior do que os 10 ml para a nossa rotina de cães e gatos vão provocar traumatismo, vão aumentar o número de erosão na base do colo da bexiga. Então, ficar atento com isso. Quais são os tipos que a gente tem? Acho que é uma parte interessante porque a Covetro junto com a Cruz trazem materiais específicos para cada tipo de uso, sejam para sondas caninas, sejam para sondas felinas. Então você já consegue ver por aqui que a gente tem 4 tipos de sonda. Aquelas que eu vou usar instantaneamente e vou retirar, porque eu só quero fazer um alívio ou uma coleta, ou as sondas que eu tenho, que eu posso utilizar para fazer ajudar a empurrar sem trauma, algum tipo de cálculo que consiga, ou plug principalmente, que consiga ser deslocado de volta para a bexiga, e sondas de médio e de longo prazo. Super interessante trabalhar com a HC, que é a sonda que tem uma cobertura hidrofílica. Vocês estão vendo aí no vídeo como é que funciona. Você preenche de forma estéreo com salina de preferência, ou uma solução mais limpa possível, ok? Água mesmo, se for destilada, melhor ainda. Deixa lá 30 segundinhos, e aí aquela camada hidrofílica faz com que você não precise usar gel. Totalmente estéreo, você tem que pegar com luva, como deve ser a colocação de uma sonda uretral normalmente. É super macia e tem um Luer Lock na ponta que vai facilitar a conexão com seringa. Então, é só para coletar. A grande vantagem dela é que você tem animais que
em algumas situações precisam de uma retirada constante de urina o tempo todo, evitar estenose, ou mesmo pacientes que já têm algum tipo de lesão na uretra, pacientes idosos, esses animais que têm que ficar fazendo coleta toda hora, essa é a melhor sonda para fazer isso. Coleta, alivia, libera a sonda descartável, acabou o seu uso. Então, obviamente, ela tem uma vantagem grande do ponto de vista da maciez, do conforto e da não provocação de trauma recorrente para situações de coleta constante. Mas você também tem a sonda uretral um pouco mais rígida, que não é para esse tipo de indicação. Você pode até deixar ela durante o dia, mas o uso principal é lavagem, retropropulsão, empurrar plug para de volta da bexiga, que é a sonda uretral Buster mais comum. Ela também tem Luer Lock, é uma sonda um pouco mais firme, tem vários tamanhos. Lembrando que todas elas têm o tamanho de 50 centímetros, que é muito útil para a gente no dia a dia, na coleta de urina para mensuração do débito. Os animais ficam em gaiola, ficam em cama, a bolsa está um pouco mais distante. Então, lembrar que as sondas humanas não têm essa medida disponível para o nosso dia a dia. Isso é muito importante, que o calibre e o comprimento sejam indicados para os tamanhos dos animais que a gente tem. Depois a gente passa para a NC. Sonda super interessante porque também é uma sonda macia, confortável. Eu posso colocar e deixar no doente, claro, de forma estéril, novamente, por até 3 dias. A vantagem é que eu posso tanto coletar, posso lavar e posso drenar. Ela tem aberturas laterais e eu consigo, por meio da cor também do próprio canhão, definir o calibre. Então, de longe, eu sei o calibre da sonda pelas cores. Ela tem vários tamanhos de 5, 6, 8 e 10 French também. E nos comprimentos que a gente mencionou de 50 centímetros. Conexão rápida, grande vantagem de novo, a gente sabe que a maioria das sondas humanas de PVC de alívio são para colocar e tirar, não é para eu encaixar sistema de drenagem contínua, por isso todo mundo reclama, mas eu não consigo colocar, encaixar a seringa, encaixar minha bolsa naquela sonda, não foi feito para isso. Por isso que as sondas que têm Luer Lock vão servir para esse tipo de uso. E aí a gente volta na sondinha uretral, na Foley. Né? Essa sonda é espetacular. Obviamente ela tem um custo mais elevado, mas por quê? Eu estou esperando hospitalização acima de 2, 3 dias? Vale a pena eu despender, com certeza, de uma sonda de primeira qualidade, material extremamente biocompatível. Como eu falei, diminui o risco de trauma, diminui o risco de infecção. Você já tem o balão que vai deixar a sonda lá dentro, evita aquela questão de o doente ficar retirando a sonda o tempo todo. Eu posso fazer troca guiada, tem várias vantagens na sonda de Foley para quem trabalha com internação de pacientes graves e, claro, aqueles com maior susceptibilidade à infecção e a outros tipos de problema. E lembrando que é uma questão de base, não é somente dizer que eu estou trocando uma sonda de R$7 por uma sonda de 40 ou 50 reais. Essa é a sonda indicada para permanecer em pacientes de internação que vão ficar acima desse período proposto que a gente está discutindo. Muita atenção com isso. Além de ser radiopaco, consigo checar onde a sonda está, é altamente biocompatível. Perfeito? Bom, para os gatos tem bastante novidade também, porque são animais que a gente usa aí no dia a dia, principalmente nos processos desobstrutivos. São 3 tipos de sonda com 2 tipos de abertura. Então, cada uma com seu objetivo de novo. Sonda básica Buster, polietileno, não muda absolutamente nada do que a gente está acostumado, apesar de ser feito de um material de baixa densidade, macio, é transparente, não irrita, é o que a gente precisa. Mas lembra que sempre que eu tiver orifício lateral, eu estou usando essa sonda para drenagem. Se eu tiver orifício aberto na ponta, sem abertura lateral, é porque eu estou querendo fazer hidropropulsão ou retropropulsão para poder deslocar ou retirar algum tipo de plug. Então isso diferencia basicamente essas sondas de flush das sondas de retirada. Todas elas, de novo, de material adequado para a estruturação da uretra felina, para evitar problemas de traumatismo e esse tipo de situação. Então, quando você quer deslocar um plug ou fazer propulsão, eu vou usar uma sonda que não tem abertura lateral. Quando eu quiser fazer o contrário, obviamente eu vou usar a sonda com abertura lá na frente. A sonda Bario Buster vai ser a sonda para uso mais longo, porque ela tem a diferença do tipo de material também, o poliuretano que é utilizado nela, tem uma condição de biocompatibilidade que é a melhor de todas, é uma sonda que pode ser seguida por mecanismos de imagem,
tem um sistema de colocação bastante tranquilo. Toda a parte de sonda que você tem, a parte da sutura, vou tentar aproximar aqui para vocês um pouquinho, sempre é muito compatível com a pele, né? Então ela é flexível, eu consigo fazer a sutura de uma forma adequada, todas com lower lock. Então um material extremamente sensível. E a vantagem também é que à medida que eu vou colocando em contato com o corpo e ela vai aquecendo, isso é bem legal porque ela começa a assumir o formato que eu deixar na uretra. Então, uma sonda que não machuca e à medida que eu vou esquentando, ela vai entrando em contato com o paciente, ela vai assumindo a posição que eu precisar dentro daquela uretra. Bem legal, né? Acho que você não sabia de todos esses detalhes aí. E isso faz essa sonda, esse modelo que eu estou com vocês é o que a gente chama de Easy Slide, porque basicamente é feito de PTFE, né, que é um politetrafluoretileno, nome difícil para lembrar, que também é isento de DEHP, que é uma substância que em contato com o corpo ela pode ser tóxica, e isso não acontece aqui. Então, nível de alergia quase zero, nível de trauma quase zero, posso deixar por até 3 dias tranquilamente, eu posso comprar ela com orifício lateral ou com orifício aqui na ponta, de novo, de acordo com o objetivo que eu tenha. Beleza? Muito importante isso, porque quando a gente fala de Foley e de sondas de material mais avançado, obviamente o custo é mais elevado. Eu não sei se vocês participaram da mudança de paradigma do catéter, mas para quem aí trabalhava já desde a década de 90, sabia que o dispositivo de uso contínuo para fluidoterapia na medicina veterinária sul-americana e mundial, poderia dizer, basicamente envolvia o uso de butterflies, de scalps, né? Aquele material de aço, né? Que ficava na veia dos animais por horas e horas. Tinha gente que dizia que podia durar até o dia todo, mas quantas vezes tinha que ser trocado? É o mesmo raciocínio. Scalp foi feito na época para coleta de material, não para manutenção em veia. Então, o mundo mudou, os catéteres mudaram e hoje a gente tem catéteres que variam lá de R$ 1,50 até R$ 150 muitas vezes. E eu tenho indicação para todos. E hoje a gente já nem discute isso. Por que não fazer o mesmo com as sondas uretrais? Acho que está na hora de mudar esse paradigma de que sonda é tudo igual, de que eu posso usar sonda nasogástrica na uretra, da uretra na nasogástrica. É muita adaptação para o meu gosto. Chega disso, vamos começar a adaptar de forma correta. Sonda de demora, de alívio é de alívio. Vamos seguir as regras da Anvisa, as regras que regem o controle de infecção do nosso dia a dia. Presta atenção nessa dica. Sempre à disposição, tourointensivete@gmail.com, que é meu e-mail pessoal. Fica à vontade se tiver alguma dúvida, quer literatura, está com alguma dúvida, entre em contato com a gente, ou então lá direto nas nossas páginas, seja para fazer algum tipo de educação continuada pela escoladeveterinária.com.br e também para conhecer os nossos serviços de suporte por telemedicina interconsulta para hospitais e para clínicas. Super legal, conto com você. Um grande abraço e até mais.